Na aula de hoje, eu vou resolver 8 questões da banca IBFC de assuntos de matemática que estão previstos no edital dos Correios, tá? Diferentes questões, questões envolvendo frações, matemática financeira, porcentagem, entre outros assuntos. Eu me chamo Breno, sou professor de matemática e raciocínio lógico matemático, e esse canal ele foi criado com o objetivo de te ajudar a realizar o seu sonho, beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar. Os divisores positivos do número 6, se somados, geram o número 16, 11, 15, 10 ou 12. Gente, todo número tem pelo menos 2 divisores, que é o número 1 e ele próprio. Os números que possuem somente 2 divisores são chamados de números primos, que não é o caso do número 6. Então, os divisores do número 6 são o próprio número 1, o número 2 também divide o 6, tendo em vista que o 6 é par, um outro divisor do 6 é o 3 e o último divisor é o próprio número 6. O exercício está interessado na soma desses divisores, 1 mais 2 mais 3 mais 6. Somando, a gente encontra 12. A alternativa correta, portanto, é a letra E. José gastou 2/3 de 4/5 de seu salário e ainda lhe restou R$ 420. Nessas condições, o valor gasto por José foi de... Então, percebam, gente, que o José ele gastou 2/3 de 4/5 do seu salário e ainda lhe restou 420. Então, eu vou calcular aqui a fração que corresponde ao gasto realizado por José aí. Então, José realizou aí um gasto de 2/3 de 4/5. Esse di, gente, para a gente, ó, vai ser a mesma coisa que multiplicação. Então, ele gastou 2/3 de 4/5 do seu salário. Ó. 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 5 é 15. Então, essa foi a fração que o José gastou do seu salário. E ainda lhe restou aí, olha, R$ 420. Gente, se ele gastou 8/15, sobrou para ele 7/15. Sabe por quê? Vamos supor que 1 seja um inteiro, né? Seja o salário dele integral. Eu vou subtrair do gasto que ele teve, que é 8/15. Percebam o seguinte, que o 1 ele pode ser reescrito como sendo 15 sobre 15. Isso aqui representa 1, né, gente? 15 dividido por 15 é 1. E eu vou subtrair do gasto que ele fez aí, que foi de 8/15. Fazendo essa diferença, a gente encontra 7/15. Então, esse é o salário que ainda resta para ele. Só que 7/15 corresponde a R$ 420. E o meu objetivo é descobrir o valor gasto, né, por José foi de quanto? Ou seja, 8/15 corresponde a quanto? Eu quero saber o quanto que ele gastou, beleza? Muita atenção. Gente, se 7/15 corresponde a R$ 420, é fácil a gente ver que 1/15, que é um total de 15 partes do salário dele aí, vai corresponder a 420 dividido por 7. Então, quando eu pego 420 e divido por 7, a gente encontra aí, olha, R$ 60. Então, R$ 60 corresponde a 1/15 do salário de José. Como eu estou interessado em descobrir o tanto que ele gastou, então é só multiplicar 8 vezes 60. 8 vezes 60, gente, dá R$ 480. A alternativa correta, portanto, é a letra C. Muita atenção. Para ir de uma cidade A até uma cidade B, Marcos dirigiu seu automóvel com velocidade média de 60 km por hora durante 6 horas ininterruptas. Para voltar da cidade B para a cidade A ininterruptamente, aumentou sua velocidade em 20 km por hora.
Nessas condições, o tempo gasto por Marcos para voltar à cidade A foi D. Percebam, gente, que tem duas grandezas envolvidas. A primeira grandeza é a velocidade do Marcos aí, né, do automóvel, que é dado em quilômetros por hora. E a segunda grandeza envolvida é o tempo aqui, que está apresentado em horas para a gente. Então, o enunciado falou que ele foi da cidade A até a cidade B com uma velocidade de 60 km por hora e gastou 6 horas para fazer esse percurso. E que na volta ele imprimiu aí uma velocidade de 80 km por hora e está perguntando o tempo que ele vai gastar. É importante que antes de realizar as contas, a gente pense, né, entenda o que está acontecendo. Se ele aumenta a velocidade, gente, é de se esperar que ele vá gastar um tempo menor para poder voltar da cidade A, da cidade B para a cidade A, né? Então essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Quanto maior é a velocidade, menor é o tempo gasto. Quanto maior é a velocidade, menor é o tempo gasto. Nesse caso, a gente vai multiplicar essas grandezas aqui ó, de forma direta. Vou multiplicar esse 80 com x e o 60 com 6 aqui. E eu vou ficar com a seguinte relação de igualdade. Olha, 80x vai ser igual a 60 vezes 6. O 80 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado da igualdade dividindo. Olha. Então, vou ficar com 60 vezes 6 dividido por 80. Nesse momento, gente, ó, eu posso cortar esse zero com esse zero aqui. Eu vou ficar lá com 6 vezes 6 é 36. 36 dividido por 8. Então, vou precisar fazer essa divisão aqui. Ó. Vamos fazer essa divisão no cantinho aqui. Ó. 36 dividido por 8. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 36? 4 vezes, porque 4 vezes 8 é 32. Então, deu 32 aqui, sobrou 4. Desce um 0, 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 8 menos 40. Então, ele gastou um tempo aí, gente, de 4,5 horas. Ou seja, o tempo que ele gastou era esperado mesmo que fosse menor, né? Então, 90 minutos a menos que ele gastou, 90 minutos a mais, 90 minutos a mais não precisa nem analisar, né? Ele vai gastar menos tempo. 1 hora e 20 minutos a mais, de jeito nenhum. Só de analisar que as grandezas são inversamente proporcionais, você já elimina a alternativa B e a alternativa C também. Então, 4,5 horas, gente, é a mesma coisa que 4 horas e 30 minutos. Se na ida ele gastou 6 horas e agora ele gastou 4,5 horas, o tempo a menos que ele gastou foi de 1,5 horas. Esse foi o tempo a menos que ele gastou para sair da cidade B e voltar para a cidade A. E 1,5 horas, gente, é a mesma coisa que 90 minutos, né? É a mesma coisa que 90 minutos. A alternativa correta, portanto, é a letra A. Questão interessante, né? Bora continuar. Num aquário, 12% dos peixes foram afetados por uma doença. Dos peixes atingidos por essa doença, apenas 20% deles morreram. A porcentagem de peixes que morreu por causa dessa doença é... Então, percebam que o enunciado disse que 12% dos peixes foram afetados pela doença e apenas 20% daqueles que foram afetados que morreram. Então, o que a gente precisa calcular é quanto é 20% de 12%. Ou seja, 20% de 12% é a mesma coisa de 20% por 100 multiplicado por esses 12% aqui. Nesse momento, olha, eu posso cortar um zero com o zero. Aí eu vou multiplicar logo em seguida, olha, 2 vezes 12% dá 24%, dividido por 10. 24% dividido por 10 é 2,4%. A alternativa correta, portanto, é a letra C. E aí, você está aprendendo com as questões? Pô, então me dá uma moral aí, se inscreve aqui no canal,
deixa o seu like. Dessa forma, você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse. Eu criei um e-book sob medida com exatamente aquilo que você precisa saber para gabaritar matemática no concurso dos Correios. Esse e-book conta com mais de 230 questões, mais de 100 questões da banca IBFC, inclusive essas questões que eu faço no vídeo, eu peguei desse material. E a apostila está com valor promocional de apenas R$ 19,90. Vários exemplos comentados, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar mais algumas questões. André resgatou R$ 812 ao investir a juros simples num prazo de 8 meses. Se o valor investido por André foi de R$ 700, então a taxa de juros foi igual a 18% ao ano, 24% ao mês, 24% ao ano ou 1,5% ao mês. Para resolver essa questão, eu vou utilizar a fórmula de juros simples, onde os juros ele é igual ao capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo, isso tudo dividido por 100. E agora eu vou anotar aqui do lado todas as informações que a gente tem em relação às letras que eu representei nessa fórmula aqui, né? O capital inicial, a taxa de juros e o tempo. Percebam que os juros a gente sabe quanto é. O capital é 700, é o valor investido. Se ele resgatou R$ 812, gente, quer dizer que os juros aqui é o que rendeu, né? Então é 820 menos 700, isso dá R$ 112. Então, os juros ele é de R$ 112. Ele aplicou 700, resgatou 812, essa diferença aí é os juros, beleza? A taxa de juros é o que eu quero descobrir, e esse tempo aqui, a princípio, eu vou deixar ele em meses mesmo. Então, vou substituir os valores conhecidos na fórmula. Os juros a gente sabe, é 112. Isso vai ser igual ao capital, que é 700, que multiplica a taxa, que a gente desconhece a princípio, vezes o tempo de 8 meses, isso tudo dividido por 100. Nesse momento, olha, eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Olha o que sobra para a gente. 112 igual, vou fazer de preto aqui para não confundir. 112 igual, 7 vezes 8 é 56. Então, vou colocar aqui 56 e esse 56 que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade dividindo, olha. Então, o I vai ser igual a 112 dividido por 56. E 112, gente, dividido por 56 é 2. 2% ao mês. A taxa que eu encontrei foi mensal porque eu coloquei o tempo igual a 8 meses, beleza? Muita atenção. Agora vamos olhar para as alternativas. Não tem nenhuma taxa mensal de 2% ao mês. Só que tem taxas aqui anuais. Como os juros que está sendo aplicado nesse investimento é um juros simples, para eu calcular a taxa de juros anual, basta multiplicar por 12, né? O ano tem 12 meses. Então, 12 vezes 2, olha, dá 24% ao ano. A alternativa correta, portanto, é a letra C. Questão legal, né? Bora continuar. Podemos afirmar que na função f de x igual a menos 2x² mais 4x mais 12, tem-se o valor máximo nas coordenadas. Toda função do segundo grau, ou ela tem um valor de máximo ou um valor de mínimo. Essa função ela tem um valor de mínimo porque o coeficiente a, que é aquele que acompanha o x², ele é menor do que zero. O que eu quero dizer é o seguinte, toda vez que a gente tiver uma função nessa formatação aqui, olha, ax² mais bx mais c, onde o a ele é um coeficiente sempre diferente de zero, se o a ele for menor do que zero, a parábola ela tem concavidade voltada para baixo. Beleza? Que é o caso dessa função.
Então, vou fazer um esboço aqui desse gráfico meramente ilustrativo. Nessa parábola tem uma concavidade voltada para baixo e esse ponto aqui, olha, é um ponto de máximo, né? A gente chama também de vértice da parábola. Ele tem coordenadas, né? Ele tem um x do vértice que está associado ao eixo das abscissas e o y do vértice que está associado ao eixo das ordenadas. Então, o que eu vou fazer para determinar esse ponto aqui? Ó? Existe uma formulazinha muito eficiente que já dá para a gente direto as coordenadas desse ponto. O x do vértice, gente, é a mesma coisa que menos b dividido por 2a. Isso tudo tem demonstração, beleza? Então, vai ser igual a menos o b vale 4, então menos 4, dividido por 2 vezes o a, que vale menos 2. Então, vou ficar com menos 4 dividido por menos 4, daqui eu tiro que o x do vértice vale 1. Se o x do vértice vale 1, a gente já consegue eliminar aí 3 alternativas. Alternativa A, porque o x aqui vale 2, alternativa C e alternativa E. Existem duas maneiras agora de determinar o y do vértice. A primeira seria pegar esse 1 aqui e substituir na função, encontrar o valor do y do vértice ou do f de 1, né? Que seria o ponto associado ao eixo aqui das ordenadas. Ou então a gente pode usar a formulazinha que permite a gente determinar direto aí as coordenadas do y do vértice, ou melhor, o y do vértice desse ponto aqui, dessa coordenada, que é menos delta dividido por 4a. Vou fazer dessa forma para a gente treinar também, beleza? Então, o discriminante aí, que é o delta, ó, é a mesma coisa que b ao quadrado, menos 4 vezes ac. Então, delta vai ser igual, b ao quadrado é 4 ao quadrado, menos 4 vezes ac, menos 2, que multiplica 12. O discriminante aqui, olha, vai ser igual a 16, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 12 dá 96, e 96 mais 16 dá 112. Então, aqui, substituindo aqui, ó, vou ficar com menos 112, dividido por menos 4a. 4 vezes menos 2. Ou melhor, 4 vezes menos 2. Então, vou ficar com menos 12, menos 112, dividido por menos 8. Menos 112 dividido por menos 8 dá 14. 8 vezes 10 dá 80, 8 vezes 4 dá 32, vai dar exatamente 112. Então, aqui vai dar, gente, 14, beleza? A alternativa correta, de fato, é a letra D de dado. Seria mais simples nessa questão, tá? Se a gente pegasse 1 e substituísse na função, olha, menos 2 vezes 1 ao quadrado é menos 2. 4 vezes 1 é 4. 4 menos 2 vai dar 2 positivo. 2 mais 12, 14. Então, nessa situação, nessa circunstância, seria mais interessante, depois de ter encontrado o x do vértice, ter substituído na função, mas fica aqui a fórmula que permite achar as coordenadas do vértice. Beleza? Bora continuar. Para encher somente 3/5 de um tonel com capacidade de 50 litros, foram utilizadas algumas garrafas de 750 ml. Podemos afirmar que a quantidade de garrafas utilizadas foi de 30, 20, 75, 35 ou 40. Antes de resolver o problema, eu queria comentar com vocês que 50 litros é a mesma coisa que 50 decímetros cúbicos, tá? A unidade do litro é o decímetro cúbico. Então, a próxima vez que você for numa padaria, num supermercado, comprar aí um refrigerante de 2 litros, pede lá um refrigerante de 2 decímetros cúbicos. É a mesma coisa. Beleza, gente? Então, é o seguinte, vamos calcular aí, ó, 3/5 de 50 litros primeiro. 3/5 de 50 litros é a mesma coisa que 3/5 vezes 50. Nesse momento, ó, posso dividir 50 por 5, mas é que nem precisa simplificar, né? A conta é bem tranquila. Vou ficar com 150 dividido por 5. 150 dividido por 5 é 30 litros.
Então, vão encher aí 30 litros desse tonel. Então, 750 ml, né, com garrafas de 750 ml. É importante que você saiba que 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Isso aqui é importante. Ou seja, 30 litros, gente, é a mesma coisa que 30.000 ml. 1 litro é 1000 ml. 30 litros é a mesma coisa que 30.000 ml. Então, para eu saber a quantidade de garrafas que foram utilizadas, é importante, então, pegar 30.000, a gente precisa fazer isso, né? Pegar 30.000 e dividir por 750 ml. Aqui eu posso fazer algumas simplificações, olha, posso cortar esse zero com esse zero, posso simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 5, olha, 3.000 dividido por 5, por 10 daria 300, vai dar 600. 75 dividido por 5 é 15, uma divisão mais agradável, né? Por 3 em cima e embaixo, a mesma coisa que 200 por 5. 200 dividido por 5 e 200 dividido por 5 dá 40. Então, a alternativa correta aqui é a letra E. Questão tranquila, porque essa unidade de medida especificamente, a gente está muito familiarizado com ela, né? Pedir algum tipo de bebida em ml ou em litro, né? Então, é bem tranquilo, só ter atenção na hora de fazer essa divisão aí, beleza? Vamos continuar. João recebeu de troco R$30, sendo que 1/4 deste valor foi em moedas de R$1, 25 centavos e 10 centavos, em um total de 15 moedas. Assinale a alternativa correta. Ele recebeu mais moedas de R$1? Ele recebeu mais moedas de 25 centavos? Ele recebeu mais moedas de 10 centavos? Ou ele recebeu a mesma quantidade de moeda de cada valor? Gente, questão bem interessante. Então, 1/4 do valor do troco ele recebeu em moedas. Então, 1/4 de 30, né? Então, 1/4 vezes 30, isso é a mesma coisa que 7,50. Então, ele recebeu 7,50 em moedas. Vamos olhar para a alternativa D, que apresenta a resposta, né? Uma das alternativas diz que ele recebeu a mesma quantidade de moedas nas 3 situações. Então, seriam aí 5 moedas de 10 centavos, mais 5 moedas de 25 centavos, mais 5 moedas de R$1. Olha, 5 moedas de 10 centavos dá 50 centavos, 5 moedas de 25 centavos dá 1,25, mais 5 moedas de R$1 dá R$5, isso dá 6,75 e não é a alternativa correta. Olhem para o item C. Ele recebeu mais moedas de 10 centavos. Gente, se com 5 moedas de 10 centavos a gente bateu aqui 6,75, se ele receber mais moedas de 10 centavos em relação às outras moedas, a gente vai ter um valor ainda menor, né? Vamos supor que ele receba aí 6 moedas de 10 centavos. Além de não somar, né, um valor suficiente para bater aqui no 7,50, a gente não vai conseguir nem ter um número múltiplo de 5 aqui, né? Porque 7,50 tem que ser um número múltiplo de 5. Eu teria 60 centavos, 70. Se eu tivesse 10 moedas de 10 centavos, por exemplo, eu não chegaria aí no 7,50. Essa também não é a alternativa correta e a estratégia dessa questão é ir testando mesmo. Ele recebeu mais moedas de 25 centavos? Também não. Você pode testar algumas possibilidades aí e não vai conseguir chegar no 7,50. Para dar certinho, ele vai receber aí, olha, 5 moedas de 10 centavos, vai receber 4 moedas de 25 centavos. Perceba o seguinte, gente, que 4 vezes 25 dá R$1, né? 4 vezes 25 dá R$1. Vou colocar aqui 25 centavos. E aqui já deu 1,50. Ele vai receber mais 6 moedas de R$1, olha. 6 vezes 1, R$6. 4 vezes 25,
R$ 7. Mais 5 vezes 10 centavos, mais 50 centavos, isso dá R$ 7,50. E o total de moedas também está batendo, né? Eu tenho 6 moedas, mais 4 moedas que dá 10, mais 5 moedas que dá 15. A alternativa correta, portanto, é a letra A. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, então se inscreve aqui no canal, me dá uma moral aí, para você não perder novos vídeos que eu sempre posto aqui. Tranquilo? Valeu aí, tamo junto, bons estudos.